Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa Lume Live de hoje, uma aula super especial, que nós vamos estar compartilhando com vocês muitas informações de enorme relevância para a sua rotina clínica. Uma veterinária eficaz com homeopatia injetável. Sejam bem-vindos, gostaríamos de agradecer, o Instituto Lume agradece a presença dos nossos queridos professores, doutora Daniela Lopes, nossa coordenadora pedagógica, doutora Adriana Bertelli, a nossa colega, doutora Ana Có e a doutora Isabela Reis, que estão aqui hoje também para compartilhar casos de experiências e sucesso na rotina com homeopatia injetável. Sejam bem-vindos, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Inject Center, Inject Vet Oficial, Homeo Center e a família da doutora Alice Cibata, doutor Marcelo, muito obrigada por apoiarem o nosso trabalho. Um agradecimento especial também ao Miguel, que está aqui conosco hoje, trabalhando conosco. Então, que tenham um bom proveito, que possam aproveitar a aula de hoje. Aproveitem muito mesmo, porque a doutora Daniela é a pioneira, juntamente com o doutor Aloísio, nossos queridos coordenadores, dessas técnicas que nós vamos conhecer aqui hoje. Quem não conhece, quem já trabalha com homeopatia injetável, quem vai conhecer a partir de agora. Bem-vindos. Olá, boa noite. Muito obrigada, doutora Braiane, pelo convite. É sempre uma alegria. Todas as semanas estamos aqui promovendo sempre esse momento cultural, que é um momento em que a gente se encontra, revê os amigos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Dou as boas-vindas para todos os nossos colegas que estão aqui hoje, todos os professores. Obrigado, Miguel. E sempre agradecendo o apoio que a gente tem, né, da parceria do Instituto Lume com o Instituto IDIS e justamente em apoio também com a Inject Center, que proporciona a realização da temática de hoje, que é a veterinária eficaz. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a homeopatia injetável. Eu trabalho com homeopatia injetável pelo menos há 26, 27 anos. Eu tenho 29 anos de formada e 29 já de homeopatia. Então, os injetáveis homeopáticos e os homeocêuticos vieram para facilitar a vida. Muitos de nós praticamos a homeopatia clássica, aquela que faz anamnese, que ausculta o paciente, que escuta o tutor, mas sem sombra de dúvidas, esse divisor de águas, que vai ser relatado aqui por nós quatro que estamos aqui, vai ser assim, algo extremamente importante, pela rapidez, da ação, pela eficácia, né, que já é assim o próprio tema da nossa conversa de hoje. Então, nós temos substâncias que são hoje nível de ponta, ela tem um nível industrial, um nível ISO, garantido pela segurança da produção, manufaturamento. São substâncias que nós vamos encontrar aí no mercado da Inject Center, substâncias diluídas, mais diluídas ainda, que são chamadas ultradiluídas. Nós temos nutracêuticos e temos também os homeocêuticos. Os homeocêuticos, nós vamos estar falando deles aqui, são substâncias que vão fazer a interface, essa ponte entre a homeopatia e a nutrologia, né? Porque nós podemos tratar um paciente mesclando com essas técnicas injetáveis, essas técnicas parenterais. Então, aqui hoje a gente vai ver também mecanismo de ações, as indicações, como é usar isso, é seguro, não é? Então nós vamos ter aí, através dos relatos que nós estamos trazendo, cada um de nós, condição de vocês analisarem como é sensacional trabalhar com essas substâncias. E a gente não precisa deixar de praticar a homeopatia clássica, que, afinal de contas, é aquela raiz, é aquela de base, onde a gente vai eleger o medicamento de fundo, o simílimo, mas no momento em que a gente estiver frente a situações clínicas hospitalares, uma emergência, uma situação em que a gente necessite de uma intervenção parenteral, a gente não vai ficar para trás, porque a homeopatia vai nos possibilitar fazer grandes atendimentos com grandes efeitos.
né? Então, um medicamento injetável, ele pode ser, como eu disse para vocês, homeopáticos, que vão ser provenientes do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Nós também podemos fabricar substâncias homeopáticas do reino químico, ou seja, pegar uma substância química e fazer um isoterápico dela. Nós temos condição de fazer lisado de órgãos e proporcionar uma terapia homeopática com um objetivo de regenerar um órgão, né? Nós temos condições de fazer uma terapia de detoxificação utilizando homeopáticos. Os homeocêuticos que nós vamos ver aí logo adiante são substâncias extremamente modernas, é uma tecnologia assim extremamente é, bem vista e vamos dizer assim, bem assimilada pelo organismo, tá? Essa é a palavra que eu queria usar, assimilada. É muito fácil para o organismo entrar em contato com essas substâncias. E primeiro, a gente está lidando com um produto altamente tecnológico. Ele é uma substância estéril, ela vai dar um suporte bioquímico e nutricional, e também vai fornecer informação, ela vai ter uma ação biofísica na manutenção da homeostase e melhor do que só promover a homeostase, é promover uma otimização desse sistema que se chama alostase. Então, eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos, né? E eu estou aqui justamente para deixar vocês com água na boca. Eu vou mostrar para vocês que o que nós temos de nutracêuticos que podem ser utilizados como homeocêuticos. Então, hoje a gente tem no mercado dos injetáveis aqui a pigenina, palmitoiloetanolamina, a gente tem derivados de berberina, curcuminoides, melãozinho de São Caetano, silimarina, ora pronobis, graviola, IP. E aí, gente, tenho certeza que vocês devem estar super curiosos para saber como usar eles. Qual é a função? O que que eles têm de tão importante, né, que possa ser utilizado na clínica, no hospital, na emergência, que faz a diferença, né? E a gente não precisa eleger uma técnica só, a gente pode estar usando a homeopatia injetável com qualquer outra técnica, a gente pode conciliar com atendimento clínico cirúrgico, a gente pode estar conciliando com quimioterapia, com radioterapia, só vai otimizar, né? Isso acelera o tempo, isso faz com que o organismo mais rapidamente se restabeleça. Isso, os tutores também, gente, é só realmente retornos positivos que a gente tem, né? Não só dos colegas que vêm aprender com a gente, mas também do próprio tutor, que fica extremamente, assim, satisfeito com esse tipo de terapia. Olha, mais um pouquinho aqui, a pigenina, citros, limão e sidônia, silícia, o enxofre, o dente de leão, o licopódium, unha de gato, a equinácea, que é usada muito para a imunidade, o sínfito, que é o confrê. Então, nós temos todas essas substâncias que são utilizadas por via injetável por todas as vias parenterais, com muita segurança, tá? Então, eu tenho certeza que vocês devem estar bastante curiosos para saber como utilizar e de que maneira, quais são as enfermidades que a gente pode estar aplicando, né? Quero dizer para vocês também o nível de segurança em cada aplicação, em cada produto fabricado pela Inject Center, né? Nós temos aqui vários relatos de trabalhos científicos que mostram comparativamente, né, fabricantes desde da linha antroposófica que a gente tem, substâncias antroposóficas, são substâncias também utilizadas para terapia parenteral. E nós temos assim um nível muito baixo de reações adversas, né? Comparativamente com a indústria química, né? Então, é um nível de segurança de um caso aproximadamente para cada 27 mil aplicações. E as reações adversas que nós temos notificado aí pelas agências de farmacovigilância garantem que nenhuma dessas aplicações que ocorreram, as reações adversas, levaram a óbito os pacientes. Então, é muito seguro, né? A gente vê hoje por aí tantos anti-inflamatórios, tantas substâncias químicas para o controle de prurido, né? Tantas coisas que a gente vê por aí, pílulas prometendo a longevidade, mas tudo tem um preço, o organismo paga esse preço, né? Mas como a gente está lidando com uma substância natural, uma substância que tem o aval e a segurança na fabricação, nós estivemos aí a coisa de 15 dias atrás, né, na indústria, observando como é criterioso
a fabricação, a eleição de substâncias, né, as matrizes. E a gente vê que a gente tem uma substância, um mecanismo de ação, gente, que só vai proporcionar a melhora da fisiologia do organismo, porque ela tem uma característica atrativa, a gente fala que é um mecanismo de atração pela nossa matriz celular, que é um envoltório, né, que existe entre as células, a interface que conversa de uma célula com a outra. Então, essa matriz, gente, é rica de várias substâncias, principalmente as proteínas de membrana. Essas proteínas, elas são informacionais, elas são como antenas que comunicam de uma célula a outra e depois, posteriormente, por todo o organismo. Então, quando chega uma substância do tipo da homeopatia e de um homeocêutico, de um nutracêutico desse nível, é muito fácil elas se atraírem, então existe uma polaridade de atração e as toxinas que levam às enfermidades, elas ficam alojadas justamente nessa camadinha aí que parece um monte de cotonetinho. Então, essa camada aí, ela fica densa, engurgitada e há uma aglutinação de toxinas. Então, por mecanismo informacional, a gente aplicando essas substâncias injetáveis, a gente vai ter o quê? Uma despolimerização. Então, o primeiro contato celular tá aí, é um mecanismo biofísico. E aí, esse pequeno estímulo vai ativar o quê? Um mecanismo de ativar a energia vital do organismo, de ativar citocinas pró-inflamatórias, de regeneração, de destoxificação. Então, um mesmo produto, muitas vezes, pode ter várias dessas ações, que são ações que vão resultar no quê? Na homeostase, na alostase, e vão fazer com que o organismo entre num processo de regeneração e equilíbrio, para que a gente possa chegar aí à harmonização e à possível cura desse paciente, né? Então, existem muitas vantagens do uso dos injetáveis que eu quero contar aqui para vocês. Então, a liberação controlada dessas substâncias, ela ocorre porque são nanopartículas, elas são substâncias informacionais. Então, o organismo, quando recebe elas, vai liberando pela corrente circulatória, vai passando por todos os órgãos e tecidos, então é uma liberação controlada, não tem nada extremamente abrupto que possa agredir o organismo, né? São substâncias que elegendo a via parenteral, a gente vai conseguir fazer, mesmo sem o paciente cooperar, se o paciente não quiser engolir o comprimido ou não for afável para a gente administrar por via oral. Então, a gente consegue, né, tá administrando dessa forma. Temos a certeza da administração, porque uma vez que você sabe fazer, acessar as vias parenterais, uma vez que você aprende a utilizar esses injetáveis, você vai ter certeza, não vai ter perca dessa substância, né, se ela for feita de forma correta, o que muitas vezes por via oral pode se tornar um pouco difícil, em função, o paciente pode estar com vômito, pode estar indisposto, pode ser indócil, tem várias situações que implicam nessa certeza de administração quando a gente fala por via oral. A gente pode, como eu falei já anteriormente, utilizar com qualquer tipo de outra terapia, desde medicina convencional, paciente em cirurgia, transcirúrgico, pós-cirúrgico imediato. Se ele faz quimioterapia, eles são totalmente compatíveis, eles não interagem desfavoravelmente, não interagem negativamente, tá? Com os outros fármacos. O uso pode ser desde hospitalar, mas também pode ser uso doméstico, quando a gente tiver necessidade. Tem várias terapias, principalmente a oncológica, é, a gente recomenda, ensina o tutor a estar fazendo. Então, o uso doméstico após um pequeno treinamento é possível estar fazendo, ele é muito simples de estar sendo feito, né? Principalmente pela via subcutânea. O organismo assimila rapidamente pela questão do mecanismo, né, hormético que existe no nosso organismo, em que essas toxinas, essa despolimerização é rapidamente acionada, acionando mecanismos de defesa, mecanismos imunológicos e regenerativos. Quando a gente fala em homeopatia, há muitos colegas que desconhecem, né, não só a homeopatia clássica, mas também a homeopatia moderna, falam, nossa, mas tem que dar muitas tomadas por dia, tem que dar de hora em hora, tem que diluir, isso fica impossível, a gente trabalha. E olha, a janela terapêutica de um injetável é sensacional. A gente tem pacientes que já tomam homeopatia já há um tempo, e a gente tem janela terapêutica de aproximadamente 48 horas, né? Então, o que facilita muito. Então, isso é muito vantajoso, não ter que ficar ministrando todo dia, né? Todas as horas, inclusive, né? Aplicações muito próximas. Quando não passa pelo trato gastroentérico,
a gente facilita bastante essa absorção, porque a gente não lida com desbiose, o paciente não precisa nem estar se alimentando, principalmente muitos pacientes que estão aí em hospital, internados, não tem essa cooperação. Então, não passar pelo trato gastroentérico não desnatura proteínas, então a gente tem uma plena absorção, né? Quando a gente fala por via parenteral. Uso de substâncias de curso longo, uma grande vantagem, porque a gente vai lidar com geriatria, paciente de doença crônico-degenerativa, e que a gente precisa e sabe que eles vão ter que fazer o uso longo dessas terapias sem prejuízo, porque não vai ter efeito colateral, não vai ficar acumulado, não vai fazer toxinas. Então, a gente tem essa segurança de poder optar sem correr o risco de fazer uma gastrite, de fazer uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal. Então, é extremamente vantajoso se a gente pensar, né, nesses itens. Eu quero apresentar para vocês um case de sucesso, mostrando para vocês o quanto é eficaz a utilização da homeopatia injetável. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que vai falar um pouquinho, vai trazer um caso assim que vai realmente impressionar, que vai emocionar, tá? Então vamos lá. Esse pacientinho aqui foi na primeira crise dele, enquanto bebê, na fase de vacinação, esse tequelzinho aqui. Segundo a tutora relatou na primeira consulta, desde as primovacinações ele já teve um desafio aí imunológico, né? Ele teve uma hipersensibilidade tipo 1 e em decorrência, né, de ter um sistema imune provavelmente imaturo, pouco desenvolvido. Outras questões foram analisadas quando a gente for ver aqui na amnésia, no histórico. E esse trabalho foi publicado na revista de 20 anos do Conselho Veterinário, tá? E que ocorreu concomitantemente a um congresso de homeopatia. Então, esse paciente chegou para a gente, 1 aninho de idade, ela contou toda essa história, que desde a primeira vacinação tinha muitas crises de urticária, tá? Então, desde 60 dias de vida, aí, sintomas de espirro, prurido, taquicardia, inchaço nos olhos, na boca, na face, e que eles foram piorando gradativamente. Cada vez que ele retornava no consultório para refazer uma vacina, ele ia piorando e ia ocorrendo outros sintomas aí que iam fazendo com que isso virasse uma situação insustentável. Parou o processo de vacinação, ele continuou tendo crises sem ter, aí no caso, contato com o agente vacinal. Eram crises normalmente noturnas, tá? E a dona falou assim: puxa vida, nós temos má sorte, porque eu também sou muito alérgica. Eu falei, bom, então nós temos aí outros pontos, além da questão da vacinose, provavelmente foi um período que ele não tolerou bem, e essa raça tem uma característica, né, de ser bem sensível. Quando tem tendência para desenvolver esses processos aí de hipersensibilidade, vai ficando cada vez mais crônico. E o que acontece é que cada vez que ele foi tendo essas crises noturnas, ela levava ele no pronto atendimento, entrava como emergência, porque ele entrava muitas vezes já com sintoma de sufocamento, hipotermia. E aí, claro, gente, o tratamento aquele tratamento de corticoide, de antistamínico, adrenalina, enfim. E eram tratamentos que, assim, só apagava aquele incêndio. Não estava buscando a causa verdadeira, né? Não entendia isso, porque a alopatia simplesmente trata a doença, ela não busca entender. Então, quando a gente estuda a homeopatia e tem condição de aplicar essa substância por via parenteral, a gente vai a fundo. Nós vamos entender o paciente, como é que começou, e vamos ver qual é a semelhança desse paciente aí, desses sintomas com um dos medicamentos homeopáticos. Quando a gente examina esse paciente fora da crise, nem parece que ele tem crise, nem parece que ele quase morre sufocado, né? Ele se alimentava de dieta industrializada, então quando ele deu entrada no consultório, a gente já sugeriu imediatamente que a gente investigasse se tinha alguma relação também com alguma coisa industrializada. A gente procura saber, já que a dona era muito alérgica, eles dormiam juntos, que tipo de sabão em pó que utilizava, que tipo de amaciante, tipo de produtos de higiene, enfim, a gente fez aí uma investigação, né? Então, a gente propôs aí a dieta natural elaborada, mediante a testes de compatibilidade alimentar, para a gente, né, realmente passar um pente fino e ter certeza, né, do que podia ser, ou se tudo corroborava para que ele desenvolvesse esse processo e mesmo depois que terminou a vacinação. Então, a gente propõe uma detoxificação oral. Eu uso bastante a tintura de quiabo, tá?
abelmósculas 2 vezes ao dia. Então, sempre para a gente tratar esses pacientes, é ideal que a gente faça uma bela faxina, né, no terreno biológico. E o tratamento emergencial, porque a gente estava lidando com situações que estavam se repetindo a cada 7, 10 dias, e a tutora estava muito, muito apreensiva de ele já tão jovem, menos de um ano, já estava usando corticoide e Fenergan, assim, rotineiramente, né? Então, a minha proposta foi uma ampola de ápice melífera subcutânea na crise. Deu a crise, aplica. Mas ela, obviamente, não conhecia os efeitos da homeopatia, não sabia o quão eficaz eram essas substâncias e ela aplicava e saía correndo para pronto atendimento, né? Então, vou mostrar a foto dele para vocês, como é que foi. E a gente, assim, tem que buscar a profilaxia para que evite essas crises, remoção de quem é que faz, essa situação, quem é o desencadeador, tá? Então, após uma semana da consulta, ele teve a segunda crise, tá? Comigo aqui em tratamento, ele já estava utilizando essa ampola pontualmente, tá? Eu não fiz prescrição oral de ápice melífera, só comecei a limpar o terreno biológico, ajustei água, comida, suplementos, tá? Então, a crise foi noturna e foi uma crise bem forte, tá? Ele desidratou, precisou ficar internado algumas horas lá, fez edema e tem o risco de edema de glote. Então, ele foi medicado em casa, mas foi, né, para o pronto atendimento. E aí, quando até chegar, né, numa cidade grande, muitas vezes demora mais de 20, 30 minutos, quando ela chegou lá, ele já estava começando a desinchar, né? Ela começou a perceber que ele falou, nossa, ele já não tá tão ruim assim, mas ficou internado, porque obviamente entrou no pronto atendimento, vai ser medicado. Mais uma semana, ele teve outra crise, tá? Vocês podem observar que na face dele já está diferente, as pápulas já estão mais esparramadas em comparação aqui, que foi uma peloteira só, tá? Então elas foram maiores, mais esparramadas, mas ainda estava acontecendo a crise. Aí fez a aplicação de novo, tá? E aí ela falou assim: não vou sair com ele de madrugada, não aguento mais gastar dinheiro e ficar tomando essas coisas. E aí ela esperou, em menos de 30 minutos, já teve a ação antihistamínica desejada, tá? Então, inibiu que esse processo evoluísse e ele tivesse uma outra crise aguda. Mais 7 dias, tá? Teve outra crise aqui. Esse lado da face deu uma embolotadinha, tá? Mas o que acontece? Cada vez que tinha crise e ele tomava a aplicação de ápice melífera, ia reduzindo o tempo, ia sendo cada vez mais rápido o efeito, tá? Então, a gente, assim, tem que pensar em tudo isso, em prevenir essas crises aí, que muitas vezes requerem internação, custo alto. Então, a gente vai observando que esse paciente vai melhorando. Na quinta crise noturna, foi só isso daqui, né? E ela foi observando que ele foi ficando mais tolerante a esses estímulos que ele tinha, que no final das contas a gente fez toda essa mudança dietética, tiramos os contactantes, principalmente de sabão em pó, de amaciante, muitos produtos de limpeza também causavam várias alergias, aqui nesse caso não era a vacina, mas a própria vacinose, ele tomou muitas vacinas já desde de muito filhote, o intervalo muitas vezes era 21 dias, às vezes até menos, com medo dele pegar um vírus, e isso fez com que o sistema imune dele se tornasse assim, praticamente incompetente, né, para lidar e tornou esse paciente alérgico. A evolução clínica dele foi essa. 30 dias após a terapia, né, a gente entendeu que as crises começaram a espaçar, e aí eu falei, vamos deixar a picada só se for uma situação mais grave, vamos trocar para suplementação oral, né, fazer um APS 30CH por via oral. Mantivemos por 6 meses, né, depois de todo esse ajuste e remoção dos contactantes, a gente percebeu que ajudou bastante. Então, uma pápulazinha apenas. Então, o que a gente pode entender, né? Como que a gente entende que essa substância funciona e por que ela funciona? Então, na homeopatia, a gente trabalha pela lei dos semelhantes. Então, um indivíduo, né, que tem esses sintomas similares a um contato com a abelha, que vai gerar febre, edema, eritema, né, prurido, e também sintomas de queimadura, essa pele fica bem avermelhada, muito, muito aquecida muitas vezes até febril a pele,
a gente entende que, pela lei dos semelhantes, a apis mellifera foi a substância que teria mais condição de atuar no sintoma que ele estava apresentando, né? Então, a apis mellifera, quando a gente olha a modalidade dessa medicação, a gente vai ver lá, ele piora com o calor ao dormir, então as crises eram sempre noturnas, né? Quando ocorre, no caso, a picada da abelha, comparativamente, né, pela lei dos semelhantes, tem febre, a pele aquece, pode ficar dolorida, né, um rubor. Então, as indicações, né, de matéria médica para o uso da apis mellifera é urticária, edemas de superfície do corpo, aparecimento brusco, né, assim, às vezes sem razão, principalmente a cabeça, olhos e faz a constrição da garganta. Então, era exatamente o sintoma que esse menino estava apresentando. Então, nesse caso, a gente tem dois autores aqui que foram comparativos, né, que também tiveram aí um efeito observacional anti-histamínico, então, relataram também que já tinham visto a capacidade de inibição, né, numa reação aguda, no caso aí, e muito melhor no caso da forma injetável, muito mais rápido, né. Em geral, esses autores aqui utilizaram só por via oral. Então, o que faz a diferença, o que faz essa substância, essa terapia ser mais eficaz também, não só de ser bem assertiva, foi o medicamento escolhido perfeito, é a rapidez da via, né? A gente trabalhar com via parenteral é muito mais rápido. Então, a gente concluiu que, utilizando o ápice melífera por via oral, fez o controle, a profilaxia, ele não teve mais repetição, né? E quando ele precisou, por via injetável, numa fase aguda, né, a gente também obteve o controle, né? Impedindo que ele tivesse recidiva, que tivesse uma piora, de repente até um choque. Então, essa medicação atendeu bem porque ela atendeu com vistas na apresentação anatomopatológica. Então, a via parenteral, ela foi eficaz, ela foi segura, né? E não causou os efeitos colaterais da terapia convencional que ele vinha sofrendo aí, que depois poderia causar vários efeitos colaterais aí complicados. Tá? Então, aqui está a apresentação. Eu vou dar de presente para vocês um catálogo para todo mundo que está participando. Eu vou enviar aqui, né, no chat, ou no grupo, inclusive. A gente vai enviar não só o catálogo de informativo de medicamentos homeopáticos, mas também de nutracêuticos e de homeocêuticos. Então, essa é a ampola, e nesse catálogo a gente já tem praticamente aqui um pequeno resuminho das indicações, tá? Inclusive até posologia, de forma de estar utilizando aqui, dentre tantas outras. Eu só fiz esse print para vocês olharem quando forem prescrever, no receituário de vocês tem que estar exatamente assim, ápice D4 com ápice D35. Eu vou passar aqui para a próxima colega, que é a doutora Adriana. Obrigado. Se tiverem perguntas, escrevam no chat. Obrigada, doutora Daniela. Bem-vinda, professora doutora Tiana. Boa noite, tudo bem? Gente, ótima apresentação da doutora Daniela, né? Barane, obrigada aí também pelo convite. Doutora Dani, doutora Có, doutora Aísa. Gente, eu trouxe só casos, relatos mesmo, tá? Eu acho importante a gente mostrar para vocês a segurança e principalmente como é importante a gente saber o que fazer. Eu repito isso várias vezes, é muito importante. Por que fazer, como fazer, quando fazer, com qual frequência fazer e onde fazer. Isso é muito importante, né? Eu vou colocar aqui, eu acho que quem está aqui geralmente acompanha os cursos e eu tenho relatos de casos, deixa eu pôr aqui para vocês. Share. Perguntar se vocês estão vendo. Sim, sim, só precisa colocar em modo apresentação, mas já está aparecendo a tela. Perfeito. Aqui. Gente, esse é um dos pacientes que esteve comigo, né? Já está de alta. Ele é lindo. E a tutora veio até mim, encaminhado por outro colega, alopata. Não tinha perspectiva de tratamento. A gente não, realmente não tinha um diagnóstico definitivo. A gente sabia que tinha uma alteração neurológica bem significativa, como uma síndrome de Bell.
ele tinha alteração tanto facial como locomotora, tá? Ele não tinha deglutição, ele tinha dificuldade até na apreensão do alimento. Onde ele ficava, havia aquele excesso de salivação, porque ele não deglutia nem a própria saliva. Então, a qualidade de vida dele era zero. E esse paciente, a gente tem várias técnicas que a gente pode usar, ele usou diariamente as homeopatias injetáveis. E a resposta dele em menos de um mês foi assim, quase 100%. Hoje ele está de alta, porque eu dei alta semana passada para ele, e ele já corre, brinca, ele tem outra vida. O que que facilita? Eu vou mostrar aqui para vocês como na parte doméstica, como no ambiente doméstico, o próprio tutor consegue aplicar, o veterinário consegue aplicar na clínica, a gente, né, em transcirúrgico, no pós-cirúrgico, no pré-cirúrgico, como preventivo, a gente também consegue utilizar. E o resultado é fantástico. É fantástico. A segurança que a gente tem da utilização correta da ampola, isso é muito importante também, porque só assim a gente vai ter um resultado satisfatório. Ele é um pastor alemão, alemão mesmo. Quem esteve com a gente no final de semana, né, Dani, em Ribeirão, viu como ele é lindo e ele obedece em alemão. E foi um caso fantástico. A tutora nunca tinha ouvido falar da homeopatia injetável, nunca tinha ouvido falar desses tratamentos para animais. E ela ficou admirada. Ainda mais que ele é alemão, né? E se a gente for falar o berço da homeopatia aí, e ela ficou admirada. Hoje ele utiliza Viscom. A gente instituiu um protocolo com o Viscom Album para a gente aí prolongar e dar qualidade de vida para ele, prevenir e tudo mais. Ele é outro cachorro, ele voltou a ser o que era. E essa é a frase dos tutores. Aqui eu estou mostrando para vocês no centro cirúrgico. Eu faço muito cirurgia, né? Acompanho os meus pacientes na cirurgia. E a homeopatia injetável, os nutracêuticos injetáveis, todas as técnicas injetáveis, com o cálculo, geralmente o homeopático, a gente tem a dosagem única de ampola, tá? Tem muita segurança. A gente pode usar anti-inflamatórios, a gente tem o argento aí, que é um antibacteriano, né, natural. A gente tem detox, a gente tem uma gama, efeitos para hipersensibilidade, um choque anafilático. Eu tenho muitos pacientes idosos, né, senis, que precisam fazer uma profilaxia dentária ou uma retirada de um tumor ulcerado. E a gente utiliza fígado, rim, organoterápicos no soro, na fluidoterapia, no transcirúrgico. E a resposta é muito satisfatória. Não parece que um animal com aquela idade saiu de um procedimento cirúrgico e não teve quase nenhuma alteração. É muito interessante. Aqui eu gosto muito de fazer aquele. Eu introduzo um pouco, né, do homeopático e volto, vou introduzindo e volto, vou introduzindo e volto, e depois eu coloco quase a ampola inteira aí, ou as ampolas inteiras. Aqui é um caso muito interessante de uma cliente minha que trouxe a paciente tinha um tumor ulcerado e ela falava que não ia operar, não ia operar, não ia operar. E ela confia muito em mim. E eu falo, então me fala quais ampolas você tem aí. E a gente tem uma ampola muito boa. A, a Dani até relatou aí o sulfur, e ela é um composto que eu adoro para tumor ulcerado, que é a Cinachine Sulfur. E ela, junto com outros homeopáticos, foi um combo, e com algumas homeopatias que a gente não tem na parte injetável ainda, na parte oral, a gente intensificou aí o tratamento e a gente teve essa resposta aí maravilhosa, maravilhosa. Em menos de 2 semanas, a gente teve esse resultado. Aqui eu vou mostrar para vocês que é possível sim, tá? No transcirúrgico, a gente aplicar a homeopatia injetável em procedimentos. Aqui eu estou fazendo uns anti-inflamatórios, junto com outra técnica que eu utilizo muito. Eu gosto bastante, devido à recuperação. Geralmente, meus pacientes não tomam anti-inflamatórios. Lógico que cada caso é individualizado. Eu não vou generalizar nenhum caso aqui. Ah, mas a Adriana disse que ela não usa. Não, não disse isso. Cada caso é um caso.
Existem pacientes que eu vou utilizar antibiótico, existe alguns pacientes que eu vou usar corticoide, que não vai ter como a gente sair disso de imediato, mas a longo prazo a gente consegue sim retirar e dar aí fazer um manejo, né, medicamentoso somente com técnicas integrativas, tá? Aqui eu tô aplicando novamente. Esse caso aqui é muito legal, é um carcinoma, é uma paciente idosa e só para vocês entenderem, ela não queria fazer quimio, ela não queria fazer nada. Além desse tumor abdominal, ela tem um outro tumor enorme no estômago e ela só vomitava. Então a tutora pediu para fazer qualidade de vida. Só isso. Então isso aqui ele já está fechando. Isso aqui foi há 2, 3 semanas atrás. Hoje está bem melhor, tá? E eu vou colocar o vídeo dela para vocês entenderem. O que que eu falo para vocês? Não existe tratamento sem escutar o tutor. O tutor é a palavra-chave para conseguir tratar o paciente. O tutor, ele é a ponte de conexão com o seu paciente. Ele vai te relatar, ele vai te informar, ele vai te reportar. Se você perder essa ligação com o tutor, você não vai conseguir tratar o seu paciente. Não vai ter sucesso. Então, observem os detalhes. Observe o que o tutor fala e como ele fala, tá? Observe toda essa questão que a gente fala sobre, ele deita, ele lambe, ele não interage. E depois do tratamento, observe os relatos que eles falam. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês perceberem a importância de a gente colocar um tratamento multifatorial, de coparticipações. Só eu fazendo um tratamento e aplicação, a chance de dar certo é boa? Sim, mas eu tendo uma pessoa que mora na mesma casa, fazendo o tratamento lá diariamente, a chance de dar certo é muito maior. Olá pessoal, tudo bom? Vim aqui dar um depoimento rapidinho para vocês, Só falando não dos está resultados compartilhando a imagem. Agora entrou. que uma maltês de 15 anos está tendo. Nós começamos o tratamento há praticamente 2 meses e ela está tendo um resultado excelente. Provavelmente a doutora já tenha compartilhado com vocês ou vai compartilhar a úlcera que deu nessa parte da mama, o quanto já melhorou. E ela está usando somente os remédios manipulados, né? Tudo homeopático. Nós não optamos em tratar o câncer dela com alopatia ou fazer uma quimioterapia, nada, né? Que seja agressivo para ela. E ela está tendo um resultado muito satisfatório. Nós estamos muito felizes, né? Eu, meu esposo, meus filhos, então nós estamos, né, contentes com esse resultado. A comida natural fez muita diferença, ela está comendo muito melhor do que ela comia. As gotinhas dos remédios homeopáticos, as injeções, né, os injetáveis que ela tem tomado, né? Eu já tinha pesquisado sobre o Viscoalbo e estou tendo, né, o resultado com ela maravilhoso, e posso dizer que a homeopatia, né, a medicina integrativa, ela tem trazido um resultado satisfatório e do que eu estava esperando realmente, de qualidade de vida para minha jovem idosa. Uma cachorrinha linda que a Adriana também já deve ter compartilhado a fotinha ou o vídeo dela mostrando ela comendo também. Tá? Então, aproveitem o curso de vocês e tragam isso para a vida, né, dos pets, né, desculpa, que vocês vão estar atendendo, né, e das famílias, tá? Porque realmente é um conjunto, tá? Do tratamento em casa, né, do tratamento do veterinário, do conhecimento, e a Adriana sabe das coisas, viu? Parabéns, Adriana. Aqui é paciente cardiopata e renal, que a gente tem ampolas que a gente consegue trabalhar, tá? Para pacientes assim, promovendo qualidade de vida. Aqui a gente tem ampolas também, né? A gente tem pouco tempo para falar, mas eu gosto de falar dos relatos para as pessoas entenderem a facilidade e como tem opções, é um leque de opções para a gente trabalhar com os injetáveis. Para dor, principalmente, agora esfriou,
nossos pacientes que têm alteração em coluna, luxação de patela, displasia coxofemoral, agora voltam todos, né, para a clínica para a gente fazer a parte de reabilitação e melhor qualidade de vida, retirar a dor. Tumores e fungos, dermatites, a gente também tem várias ampolas aí. Eu não vou me estender muito, que tem a Isiacó ainda. A gente tem o famoso Viscom, que traz fantásticos resultados, tá? A gente tem, esse aqui é Viscom também, é um paciente oncológico com carcinoma. A gente pode tratar tanto animais de pequeno porte como de grande porte. Eu trabalho com cavalos, eu trabalho com chinchilas, né? Já atendi passarinhos, vacas, bois e galinhas também. A gente pode ter um leque aí de tratamento e segurança na parte de aplicação. A gente pode também tratar carcinoma renal, né, que é um dos tumores que é muito comum na parte renal. A gente tem também a procaína para a gente fazer a nossa terapia neural aí, na parte injetáveis, e a gente consegue associar com as homeopatias. Aqui também a gente utilizou o visco para carcinoma de vesícula urinária. A gente teve resultado em 2 meses. Gente, isso o tutor fazendo a aplicação em casa, tá? Lógico, você pode fazer a aplicação no consultório, mas a segurança é tão seguro fazer que até mesmo o tutor, como se fosse uma insulina, pode fazer diariamente na casa para dar continuidade no tratamento. E a primeira coisa, a gente tem que pontuar aqui. O sucesso do tratamento vai de acordo com a. Eu falo a intensidade também, não é frequência em muitas ampolas, não é isso mesmo. É a intensidade que o tutor se compromete, tá? Quando a gente tem um comprometimento de todas as partes, o tratamento flui. Aqui são toda semana eu faço sessões, né, de acupuntura. Eu sou acupunturista, sou terapeuta neural, eu tenho outras especialidades e eu faço aqui as homeopatias injetáveis endovenoso. Quero mostrar para vocês que é super seguro. Não está diluído, a gente faz, lógico que a gente não faz em bolos, mas eu faço bem lento essa aplicação e a resposta é sensacional, muito boa mesmo. Aqui para tumor, né, em fígado proximal a pâncreas. E uma coisa que eu falo muito para todo mundo, eu deixo esse slide agora para tudo que eu vou fazer na vida. Nós estamos tendo muita tecnologia e nós estamos deixando o nosso olhar, né, o nosso detalhe, o nosso olhar clínico mesmo, a nossa medicina esquecida. E a homeopatia me resgatou muito isso, porque a gente tem que observar muito detalhe. E para você acertar o homeopático injetável, você tem que prestar bastante atenção nos detalhes. E você aprende isso com o tempo. É muito, muito interessante esse olhar medicinal. Eu falo que o Samuel Hahnemann, ele deixa um legado que transforma realmente pessoas que têm o intuito de curar a virarem médicos, tá? Então eu deixo aqui para vocês refletirem. Não permita que a precisão dos aparelhos silencie a sua percepção clínica e que a compreensão profunda do contexto e não apenas o rigor de um protocolo seja o verdadeiro motor da sua conduta. Afinal, a cura começa quando paramos de olhar para o exame e passamos a enxergar o paciente. Muita gente pede o protocolo. Não existe protocolo. Existe que você está vendo o que o seu paciente vai usar naquele momento. Então, o protocolo é aquele momento e é individual, tá bom? É sobre isso que eu quis falar brevemente. Espero não ter pego o tempo das minhas colegas, da doutora Ana, né? Da doutora Có, perdão, Có, ela vai ficar brava. E da doutora Isa. Obrigada aí, Braiane. Muito obrigada. Que lindo teu depoimento, pessoal, do teu olhar, da tua conduta. Nos enriquece muito. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Vamos Perfeita. lá, doutora Có? Vamos lá, deixa eu compartilhar o da Coque. Só um momentinho. Você vai fazendo para mim, me ajudando, Dani? Faço sim, querida. Faço Obrigada. sim. Gente, boa noite, doutora
Ana Cláudia, mas eu não sou Ana Cláudia nunca, né? Eu sou Có, é apelido desde a infância, na cidade que eu moro, que é Guarulhos. E na clínica virou doutora Có. A Adriana tem mania de me chamar, oi, doutora Ana. Eu falo, quem que é a doutora Ana? Não sei, eu sou Có. Tem você Có. E tenho, sou formada há 30 anos. Eu acho que a Dani foi Alfenas também, né, Dani? Sim, sim, com Né? certeza. Isso, é nóis. E eu sempre fui alopática, a minha vida inteira. Eu era da loucura de trabalho para laboratório, trabalhei na Purina, trabalhei na Bayer, trabalhei na uma que fazia vacina aí que eu não lembro mais o nome, e depois fui para a clínica. Eu caí na clínica e era isso. Eu percebi que o meu intuito era cuidar mesmo, de trazer saúde, de deixar o animal melhor, deixar ele mais feliz, a família feliz. E graças a Deus, há uns 4 anos atrás, eu conheci a doutora Daniela. Oh, meu senhor, obrigada. Abriu o caminho. Era aquilo que eu queria, era na integrativa que eu me reconhecia. Era na integrativa que eu tinha prazer em cuidar, em atender. E aos poucos eu fui aprendendo. Eu entrei na homeopatia injetável antes de fazer, de ter a homeopatia, o conhecimento da homeopatia. Porque a Dani me trouxe essa segurança na aplicação, na conduta. Hoje eu faço pós em homeopatia porque eu senti essa necessidade de conhecer um pouco mais. Mas eu já entrei na homeopatia, fazendo uma pós, já usando homeopático injetável. E é lindo, gente. É o que eu estava falando com a doutora Adri, a doutora Adriana atende na minha clínica agora, graças a Deus. Então, eu acompanho de perto o que ela faz, né? Então, é muito sutil. O que a doutora Adriana falou é a mais pura verdade. Ouve o tutor. Muitas vezes é muito mais importante o relato dele do que a própria clínica que ele tem. E o tutor que começa a chegar para você quando você está fazendo integrativa é um tutor verdadeiro, é um tutor aberto, sabe? Ele vem de coração aberto, ele não vem para te testar, ele não vem para te confrontar, não, ele vem para aprender e trazer a cura para o animal dele. Isso é bonito, isso é gostoso. Ele te entende e você entende as questões dele. E eu já faço essa homeopatia há uns 4. Comecei igual, talvez muita gente tenha começado, com medo, sim. Não vou dizer que não. Um pouco de receio, porque na minha época, quando eu formei há 30 anos atrás, toda ampola que eu abria era droga pesada. Ninguém abria uma ampolinha de coisinha simples, era droga pesada. Então você já traz um trauma de ampola, né? Mas, gente, a ampola do homeopático, ela é a cura, é mágica. E a ação é muito rápida. Eu sou a louca da cúrcuma e a louca da arnica. Sempre. Para mim, parece a minha mãe com os pozinhos dela que ela usa para tudo e acha que cura tudo. Eu gosto muito de cúrcuma e arnica e estudei bastante sobre essas duas, a matéria médica dessas duas. Eu tenho 3 casos. Esse primeiro é da Julie. Até eu acho que a Luana, que é minha funcionária, estudante veterinária, está aqui, eu quero agradecer que ela fez esses PowerPoints para mim, que eu não tenho tecnologia para isso. Mas a Julie é uma cachorrinha dela, né? Uma Lhasa de 13 anos e tinha displasia coxofemoral, tá? Alimentação normal com ração. Passa o próximo, por favor, Dani. Aqui é o raio-x, tá? Com todas as alterações que ela tinha. E mais um, Dani, que eu acho que é o mais importante, a imagem dela. Então, essa cachorrinha da Luana, e ela estava numa crise. A Luana fazia pouco tempo trabalhava com a gente e ela estava numa crise
muito grande da displasia coxofemoral que ela tinha, da artrose, tudo devido à idade, e ela estava se arrastando. E chegou para mim, eu falei para Luana, vamos de arnica, vamos fazer arnica e vamos ver o resultado. E você acha que vai, Miguel? Essa Bom, apresentação veio em é, PDF, né? É da Flor ou da Júlia? Qual que é? é da Julie, Ah, um minutinho que já vou abrir já. Eu compartilho a minha tela aqui. tá? Então a gente fez, eu acho que eu iniciei com um protocolo de meia ampola de arnica, D3 e D20, uma vez ao dia, durante acho que 5 ou 7 dias, eu não lembro direito, e ela voltou a andar. Só que ela voltou a andar no dia seguinte. Tá vendo? Ela nem levanta. É tamanha a dificuldade que ela arrastava o posterior. E aí a Luana fez, no próximo slide mostra, que ela fez a Nica uma vez ao dia por 10 dias, e depois a gente fez uma manutenção todas terças e todas sextas-feiras. No próximo vídeo, é o resultado, no dia seguinte da aplicação da Arnica. Isso é ela no dia seguinte. Então, gente, o resultado é muito rápido, muito rápido. O outro animal que eu trouxe, o outro animal que eu trouxe também é um caso muito interessante, que foi a Flor, ela era uma vira-lata de uns 17 quilos, tamanho de um labrador, tá? Ela faleceu ano passado, com 17 anos, por causa de um tumor em vagina, tá? Mas ela era de uma grande amiga minha e ela era amputada do membro anterior direito. Isso, essa é a Flor. Linda flor. O porte é médio para grande, então ela era amputada, ela tinha placa numa outra pata, ela, ela é amputada desde 6 meses. Então, pode passar o slide, por favor, Miguel? Ela tinha uma coluna muito ruim. E aqui é a Flor com dificuldade locomotora para andar. Então, para andar, ela não conseguia se locomover muito, porque a coluna doía muito, o membro esquerdo, por ser o que ela utilizava mais, doía. Então, para passear era assim. Fiz com ela a cúrcuma. Aí vai o que a Adri falou, né? Você ouve o relato do tutor e você escolhe pelos sintomas e pelo que você percebe qual a melhor medicação através também da matéria médica. Então, para a flor, para mim, a cúrcuma fazia muito mais sentido do que só a arnica. E eu entrei, comecei com cúrcuma com ela também. A tutora fazia aplicação em casa, a tutora muito disposta, né, muito próxima da flor. Pode passar o próximo também, Miguel. Aqui era a coluna da flor, ou que ela tinha espongilose em T11, T12, T12, T13, toda a torácica dela era ruim, entendeu? Ela tinha uma placa de 6 parafusos, tá? Na tíbia. Então, coitada, essa amputação foi quando ela tinha 6 meses, parece que foi um atropelamento ou alguma coisa desse tipo. Eu não tenho o histórico dela de filhote. Eu comecei a atender a Flor quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos. Foi mais na idade, quando ela já era idosa. Pode mudar, por favor, Miguel? E aí a gente fez, a tutora fazia em casa, a lacur, como uma vez ao dia, durante 10 dias, fazia a ampola inteira, tá?
Com ela, eu percebi que talvez a ampola inteira fosse melhor, tá? E ela aceitava, ó, faz na boa, tutor, tranquilinho. Você põe o outro, Miguel, por favor? E a gente teve aquele resultado, quem sabe, ó. Ó ela andando na clínica, tá? Muito mais disposta, muito melhor, tá? Eu não tenho vídeos dela andando normalmente mais maiores, né? Vídeos maiores, mas eu tenho o relato da tutora. Você consegue pôr, Miguel, por favor? Só falta o som. Vou colocar novamente, um minutinho. Tá. Obrigada, Miguel. Ela fez esse tratamento. Vem, Flor! Hum. Oi, doutora, boa tarde, sem tudo som? bem? Eu queria falar um pouco da Flor, do tratamento que Tá ela sem som? fez com a cúrcuma, Não, tá que foi ok. muito bom para ela nos últimos dias de vida dela. Ela fez esse tratamento por aproximadamente 10 meses. A Flor é uma cachorra idosa, ela já começou a fazer esse tratamento com 15 anos, ela morreu com 16, então foi muito bom, ela teve uma qualidade de vida muito boa depois disso, ela conseguiu se movimentar mais, apesar dela ter 3 patas e ter uma certa dificuldade de se mover e muitas dores, ela tinha artrite, artrose, ela estava com metástase, mas mesmo assim, com a cúrcuma, ela conseguiu ter uma qualidade de vida muito melhor, eu consegui ver resultados ótimos. Eu ainda mandava vídeos e fotos e áudios para a doutora falando o que é isso, porque ela tá ótima, ela comeu muito mais. Então, assim, eu só tenho a agradecer esse tratamento foi muito bom para ela, muito bom para mim também, porque consegui ver uma melhora muito grande e um alívio para ela. E foi ótimo, é isso. Um beijo grande e saudade de vocês. Então, gente, a cúrcuma, vamos supor, no caso da Flor, a Flor chegou a uma fase da vida dela que ela não saía do sofá por dor, por não ter disposição. E com isso, e eu juro, eu não usei mais nada. Eu comecei com cúrcuma e foi com cúrcuma. Depois eu fui com arnica. E quando a gente descobriu um nódulo na vagina dela, que eu entrei com visco, tá? Mas ela, a partir do momento que eu comecei a fazer a cúrcuma, ela começou a latir, começou a se alimentar melhor, começou a querer passear, pedir para passear. Quando no apartamento tocava a campainha, ela latia e ia para a porta, coisa que ela não fazia. Então, a gente acaba trazendo um conforto familiar. Imagina um tutor falar isso para você, obrigada, porque você deixou o meu filho, minha filha, muito melhor. Isso é mega gratificante. Você não traz saúde só para o animal, você traz uma saúde familiar, você traz um conforto familiar. Se o animal fica bem na casa, todo mundo fica bem. Todo mundo. E aí tem o último caso, que é um machinho também que a gente castrou na clínica. Foi uma orquieque super simples, fizemos a orquieque e eu não faço mais cirurgia, quem faz é a minha sócia Juliana, ela fez a cirurgia, saiu com um anti-inflamatório esteroide, tá? Não, com Maxican, né? Meloxicam, e mesmo assim ele teve edema, é o Ozzy, esse carinha, ele é muito lindo. Ele teve um edema, equimose, hematoma. Pode passar a próxima, Miguel, por favor. No pós-cirúrgico. Isso é um dia depois da cirurgia, né? Aí a Luana, que é a tutora dele, falou, doutora, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos fazer arnica. Ela fez uma única aplicação de arnica. Passa o próximo, por favor, Miguel. Ele tomando arnica. Bingo! Esse é o cara. Sem nenhum sinal de inflamação e ele muito mais feliz, muito mais tranquilo,
muito mais sem dor nenhuma. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Se vocês estão aqui já assistindo essa live, já houve um chamado. Alguma coisa em vocês despertou para aprender, para utilizar sem medo. E garanto, a Dani e a Adri, elas te trazem essa segurança, elas te orientam. É o que a Adri falou, não tem protocolo. Você começa a sentir o que faz mais sentido para você. E aí você prescreve para o seu paciente. Se tiver um próximo curso, eu já estou dentro, porque eu acho que a gente tem que se atualizar, né? Sempre e aprender sempre um pouquinho mais com isso. Eu vou dizer, sinceramente, que eu sou uma pessoa melhor de usar a homeopatia injetável no meu consultório todos os dias. Isso faz a gente ficar mais leve. E eu acho que é um passinho evolutivo. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, sensacional. Vamos à doutora Isabela. Está posta, doutora? Acredito que vocês já estão impressionadas, né, com o que foi falado. E o que eu trouxe para vocês foi um caso agudo e um caso crônico que é tratado hoje em dia, né? Ainda estou tratando ele. Então, o nigiri, ele é um caso que a gente lida muito na clínica, né? FIV-FeLV positivo com linfoma. E eu resolvi trazer esse caso porque eu não vou me cansar de surpreender com o resultado. E eu acho que é isso que pelo menos é o que me move, tá? Só fazendo um adendo, eu sou médica veterinária, por 15 anos eu fui estritamente tradicional, como a Có bem colocou, e já há alguns anos, uns bons anos, eu sou integrativa, homeopata. Então, dentro desse universo integrativo e homeopático, encontrar com a medicina homeopática injetável, né, essa prática injetável, ela me deu muito mais autonomia dentro do consultório, tá? E então vocês vão entender também que a gente tem essa prática permitindo que o tutor faça tudo em casa, como a gente também pode praticar isso dentro do consultório. Então, o nigiri, ele é acompanhado nesse processo linfoproliferativo, né, com esse protocolo com o visco-ombo associado à imunomodulação dele. Então, a gente utiliza outras ferramentas. Pode passar, por favor. Deixa eu só abrir aqui, como está no celular, né? Só um minuto, gente. Eu estou tendo que me adaptar. Bom, e aí em abril de 2025, ele chegou para mim por uma outra situação e ela me forneceu os exames até aquele momento, tinha esplenomegalia, múltiplos focos hiporecóicos esplênicos, estava com os linfonodos reativos e a suspeita era uma esplenite, um processo linfoproliferativo ou linfoma. Porém, depois de todos os exames feitos, confirmou-se o linfoma. Na época, eu peguei só esses dados, tá, gente, hematológicos, para vocês observarem principalmente os leucócitos, né, que era 12.900. Pode passar. Eu iniciei o protocolo em julho de 2025, ela estava relutante em fazer quimioterapia, então que foi proposto por uma outra colega, e eu falei, bom, o que eu tenho de ferramenta aqui é o visco. Meu objetivo com o visco era modular essa resposta inflamatória, né, como vocês podem bem perceber, melhorar a qualidade de vida e estabilizar a doença linfoproliferativa, porque ele apresentava eventualmente diarreia, vômitos, né, tinha apatia, até por conta da dor.
Então, aí, bem resumidamente, eu utilizei os viscons nas potências D2, D3, D6, D9, D12, 30 e 200, e eu fiz associações com graviola e hiperroxo, e há pouco tempo eu coloquei também miosotes e associações, e gálium e associações. Lembrando que associações no mesmo ampola vem todos esses componentes, tá bom? Na época, ele já estava com o uso de corticoide e eu instituí também homeopatia via oral. Meu principal foco era imunomodular esse paciente, tá bom? Pode passar. Então, a evolução ultrassonográfica de abril, né, lembrando que tinha linfadenomegalia e o baço com múltiplos focos, e aí, em fevereiro de 2026, a gente já tinha ausência da linfadenomegalia, o baço ainda estava aumentado, porém sem a descrição dos focos anteriormente observados. A arquitetura abdominal global estava mais preservada, porque antes ele estava bem inflamado, tá bom? Pode passar. Acho que agora são as imagens. Isso. Então, olha, aí em negrito, né? Falando sobre o baço tinha esplenite, então vocês podem observar o baço com múltiplos focos, né? Isso quando ele chegou para mim à época. Pode passar. E em setembro, meu slide ele ficou com delay. Em setembro eu fiz esse acompanhamento com ultrassom, e aí vocês podem observar o baço esplenomegalia em grau de discreto moderado, medindo 1,8 centímetros de espessura. Então, em setembro, não aparecia mais os focos, tá? Em setembro... Volta para mim o slide anterior, só um minuto. Isso, então, esse foi quando a gente iniciou o tratamento, antes de iniciar o tratamento, e lá embaixo vocês observem que vem falando sobre os linfonodos, e o próximo slide, em setembro, já sem a presença e ausência de linfadenomegalia, tá? Pode passar o próximo. E aí, olhando os dados que eu queria que vocês vissem hematológico, especialmente os leucócitos, a gente teve aí em abril aqueles 12.900, depois nós tivemos uma boa estabilidade, depois nós tivemos um pico novamente de leucócitos, porém a gente melhorou o hematócrito, tá? E por que eu enfatizei esse fevereiro aí com esses 2 exames? Porque em fevereiro ele teve um processo do qual ele teve uma vulnerabilidade na saúde dele, do qual ele teve que parar, pararam com o tratamento, tá? Mas o que eu quero salientar é que mesmo ele parando com o tratamento, em fevereiro, ele não teve os leucócitos aumentados, né? Então, ele conseguiu ali se manter nesse leucócito. Porém, por conta dessas questões de saúde, ele teve uma redução no hematócrito importante à época. Pode passar. Então, essa intercorrência clínica, ele teve um estado febril agudo, letargia intensa, anemia inflamatória, teve acidose metabólica, porque eu cheguei a fazer hemogasometria, e aí foi suspenso temporariamente o protocolo por outro colega, e eles também não estavam com cabeça, decidiram não continuar nesse período por conta dessa necessidade desse suporte mais intensivo, que ficou diagnosticado, não por mim, eu não consegui atender, que tinha sido uma cistite, tá? Para mim ainda é controverso isso, mas teria sido uma cistite. Pode passar. E aí que vem, né, os dados desse ultrassom de fevereiro, agora, desse ano, sem o tratamento, né? Então, a gente teve aquela melhora em setembro do ano passado, e esse de fevereiro, o fígado estava já com algumas alterações, a vesícula biliar também, e o baço, ele estava com dimensão aumentada, e fala que sobre essas lesões multifocais. Porém, se vocês observarem
na imagem, não tem aqueles focos que tinham lá no início do tratamento, tá? E os linfonodos, nesse exame, eles permaneceram sem alterações, tá? Então, apesar de ter parado, né, com o tratamento, a gente ainda observava que ele não tinha voltado ao seu estado anterior. O próximo. Então, gente, lá em abril estava com baço aumentado e lesões múltiplas. Em fevereiro, ele ainda tinha lesões em favo de mel, porém, o baço ainda estava com dimensão preservada e os linfonodos presentes, sem ausência de líquido, tá? E intestino preservado, pâncreas preservado. Próximo. Do qual eu cheguei à seguinte conclusão, né? Que o Visco e associações, ele promoveu esse controle clínico que a gente desejava, teve uma instabilidade ultrassonográfica, né, comprovada, e manutenção das funções sistêmicas dele nesse período de acompanhamento. Então, e pode passar o próximo. E apesar de tudo isso e da gravidade que foi o caso clínico dele, ele não voltou ao seu estado anterior. Atualmente, voltamos, então depois, numa próxima live, eu mostro como está depois desse período em que ele ficou sem e que agora ele está novamente no curso clínico, tá? Ele está ótimo, está comendo, está bem, tá tudo andando como manda o figurino. E o Homer já é um caso agudo, tá? O Homer é esse rapaz muito esbelto e bonito e simpático, e quando ele veio para mim, ele estava com queixa de dificuldade de se levantar, estava com um gotejamento urinário, um desconforto, uma inquietude, tinha provocado vômitos, e a responsável jurava que ele tinha comido caroço de manga e que era isso, tá? Então, como foi bem ali no Natal, bem ali no fim do ano, eu falei, olha, leva numa clínica, eu não vou ter essas imagens porque a clínica não disponibilizou nem do exame de sangue, nem da imagem. Mas naquela época tinha, sim, alguns componentes que a gente não sabia se era o caroço de manga, ok? E tinha excesso de urina. Pode passar o próximo. Tinha retenção urinária. Não em excesso, mas tinha retenção urinária. Então, como ela tinha alguns medicamentos de um outro cão dela, e aí eu falei, olha, vamos entrar com controle da dor, né? Com a gabapentina, com a prednisolona, e aí eu entrei num equívoco em relação à furosemida, porque, na minha opinião, ele não tinha uma dor tão neurológica, né? Não tinha uma lesão, porque, na verdade, ele, a todo momento, ele apresentava questões muito gástricas também, né? Por sua vez. Tanto no hemograma, tanto nos exames de sangue, quanto nos exames de imagem, né? E aí, quando eu falo que eu me equivoquei na escolha da furosemida, é porque ele ficou mais inquieto, né? Quer dizer, se eu não estou conseguindo urinar direito, mas ele urinava, né? Ele tinha essa incontinência, ele ia nos cantinhos e ele urinava, ele é um grande urinador, tá? E aí, levantamos essa possibilidade de corpo estranho, que depois foi descartada. E aí, vamos para o próximo, quando eu resolvi fazer, eu falei para ela, por favor. Eu falei, vamos fazer outros exames, porque eu tô achando que não tem nada a ver essa questão do corpo estranho e a gente está indo para o outro lado. Então, quando nós fizemos esse exame em novembro, ele já estava com o fígado um pouco mais toxêmico, estava com baço com esplenomegalia, tinha essas imagens no estômago, né? E eu falava, gente, mas não tá batendo uma coisa com a outra, né? E não tinha uma obstrução urinária. Então, ele tinha aqueles sinais que parecia uma coisa, mas os exames ficavam me falando que era alguma coisa hepática ou gastrointestinal. Pode passar. E eu falei para ela, então a gente vai fazer também um raio-x, e eu fiz um raio-x, obviamente, do abdômen, e pedi para fazer, eu falei, tem algum boi na linha, e pedi para fazer da região de caldequina, e aí, bingo, veio a alteração aí degenerativa em L7 e S1, com a praticamente fusão óssea, o que estava repercutindo na
situação nesse quadro de síndrome de Cauda-Equina. E aí que entra agora as nossas maravilhas, né? Pode passar. Eu falei, bom, eu vou esquecer um pouco essa questão de caroço de manga, e aí eu fui trabalhar em cima das considerações de possível do lombo sacral, alteração dessa função de micção que não estava muito evidente, uma possível participação neurológica, e o que eu queria era que ele melhorasse essa condição para eu entender esse aspecto mais gastrointestinal. Eu também sou acupunturista, então eu fiz no bairro I a ampola de arnica, então eu fiz no ponto de acupuntura, né, que a maravilha do homeopático injetável é que eu posso fazer a farmacocultura. Eu fiz também bexiga 28 e fiz ponto no VG1. E eu fiz subcutâneo o isoterápico de peia e a cúrcuma longa, né, que esses três aí, junto com o que a Có falou, vocês já viram que é fantástico, né? Então, aí estão os pontos, né? Onde fica o barruí e onde fica a bexiga 28 e onde está o GV, né? Que o VG20 foi um ponto que eu utilizei. Pensando o quê? Na questão de micção e analgesia. Pode passar. E o que eu queria? Eu queria trabalhar na modulação de dor, na modulação inflamatória e no controle vesical, né? E eu consegui com isso porque 5 minutos depois esse mocinho já estava começando a urinar e ele simplesmente voltou no dia seguinte a urinar e ele urina muito e urina em tudo onde vocês imaginarem agora, né? Eu mantive ele com a gabapentina, fiz mais algumas vezes a arnica com a cúrcuma e o PEA e ele voltou normal. Realmente foi só um episódio, embora ele tenha a lesão ali de forma crônica, não foi mais necessário nenhum tipo de intervenção ou medicamento, tá? Acho que esse era o último slide. Não é? É o último. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês, com esses dois casos, um crônico e um agudo, que a gente tem possibilidades terapêuticas de forma a tratar de forma aguda e de forma crônica os nossos pacientes, mas, ao mesmo tempo, que cada paciente é único e a gente está falando aqui de 1% de todas as possibilidades que a gente pode utilizar para esse paciente. Hoje mesmo, eu comecei um protocolo de visco para outro paciente com linfoma. Eu tenho hoje vários pacientes com linfoma, paciente com câncer. A gente fala do visco muito para o câncer, mas a gente tem que lembrar que o visco ele é trabalhado de forma imunomoduladora e preventiva. Então, realmente, o curso para mim foi um divisor de águas, não só como médica, né, como médica veterinária, nessa prática e nessa gama de possibilidades que eu posso atuar frente ao meu paciente, mas principalmente para os pacientes que podem e conseguem e têm energia vital, ter uma longevidade de vida. Isso, para mim, não tem preço. Obrigada pela oportunidade. Eu tive aqui meus problemas técnicos, mas eu acho que eu consegui passar o que eu queria. É sensacional, muito obrigado. Eu estou aqui só me gabando, porque a alegria de uma pessoa que ensina, de um professor, é ver os seus alunos superando. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeita e já sei para onde eu vou levar os meus cachorros, porque olha, né, só tenho a agradecer e dizer que eu estou orgulhosa de vocês. E é muito bom, né? Quando a gente tem essa devolutiva positiva de vocês duas. Pessoal que está aqui na live, as doutoras Ana e a Isabela, elas foram alunas da primeira turma que nós fizemos aqui, em parceria com o Instituto Lume, com o Instituto IDIS, com o Eject Center. E elas sempre estão conosco. Todos os cursos elas estão, não só de injetáveis. Então, elas são figurinhas aqui que realmente justifica, assim, a gente precisa se dedicar, né? A prática, a dedicação leva à excelência. Então, vocês estão excelentes, né? Por isso que a gente tem aí a veterinária eficaz.
Muito obrigada. Muito bom. E como o Miguel está dizendo aqui, né, nos bastidores, oratória excelente, já são professoras. Muito bom. Braiane, Eu acho que nós vamos, doutora Daniela, muito obrigada. Obrigada, doutora Isabela, doutora Có, pelo compartilhar de vocês, que é muito importante. Além da teoria, a gente vê a prática, essas revoluções médicas, porque são revoluções que a gente pratica no nosso cotidiano e que reverbera aí em muitas famílias, muitos pacientes, é muito gratificante, né? E a doutora Daniela, eu ia brincar com ela que ela é plantadeira de semente boa, né? E agradecer a todos os nossos professores, a doutora Adriana também aqui compartilhando seu conhecimento e poder ver o desenvolver de cada um aí de acordo com o que aprendeu. E eu acho que seria legal a gente agora fazer a leitura, tem algumas dúvidas aqui no chat. Vamos ver o que o pessoal está comentando, o que estão achando aqui, tá bom? Professora Daniela, por favor. perfeito. Eu já olhei aqui, já achei ótimo. Ah, tem um colega que tá com o Samsung, eu só não sei o nome, me perdoe, que está identificado como Samsung, mas fez uma pergunta excelente, muito pertinente, né? Ele está dizendo que costuma usar o pulmoestamino na 30CH para alergias, né? Com os mesmos sintomas da herpes, e aí a pergunta é como diferenciar o uso dos dois? Então, nós trabalhamos, né, com matéria médica. Nós entendemos que a matéria médica traz para a gente uma forma bem ampla, né? Para quem não sabe o que é matéria médica, é como se fosse o DEF, Dicionário de Especialidades, Homeopáticas, no caso, né? Então, assim, a diferenciação primordial, como a doutora Adriana bem disse, é a gente observar os sintomas e entender. Essa comunicação com o tutor é muito importante. Mas os sintomas que esse paciente que a gente utilizou o APES foram sintomas bem patognomônicos para o uso do APES. Então vamos lá. Então, na matéria médica, a gente tem que observar as modalidades para diferenciar na escolha. Então, uma modalidade de melhora ou de piora pode ser um grande diferencial. Quando a gente olha a matéria médica de herpes melífera, o edema é a chave principal. Ele é o principal sintoma que forma aquela bolsa, aquele edema, e a dor aguda, picante, ardente, que queima, faz com que haja esse infiltrado proliferativo, o que não ocorre no pulmo estamino, tá? Então, no ápice vai piorar as aplicações de calor, ou banho quente, água quente, ou né, uma aplicação que aqueça, e melhora com aplicações frias. Normalmente, o paciente ápice ele pode vir a fazer febre, então a febre é um sintoma bem característico, que não ocorre no pulmo estamino. O paciente ápice ele não tem sede. E nós vamos comparar lá com o paciente pulmoestamino. Normalmente é um paciente que tem um prurido violento, nossa, assim, insuportável, tá? O que no ápice normalmente a gente não vê prurido, ou minimamente, tá? É mais a dor, né? No pulmoestamino a gente vê muito sintoma ligado ao respiratório, tanto de via aérea superior quanto de inferior. Então tem coriza, tem respiração sibilante, pode ter asma, pode ter um espasmo, uma constrição. E aí esse paciente do pulmão ele vai piorar quando tem a exposição ao alérgeno. No caso do ápice também teve uma piora com a exposição, né, do alérgeno. Então, assim, a gente tem que observar isso, é modalizar, entendeu? E a sede normal do pulmo estamino, tá? Nós temos a modalidade estamino injetável. Eu poderia, sim. Quando que eu já usei ambos? Quando eu peguei uma vez uma picada de um animal peçonhento, eu peguei uma picada de aranha, Loxosceles, e esse paciente eu apliquei primeiro o APES, foi eleição, porque tinha uma característica, né? Até a gente definir o que que era, que tipo de animal rastejante que era. Obviamente, ele não surtiu o efeito que eu gostaria e acabei aplicando na sequência o estamino. E quando identificamos que era uma perfuração, já começou a fazer a úlcera, mudar a coloração, fazer uma necrose, uma úlcera já para abrir em questão de horas. E o paciente teve que ser medicado
com Crataegos para proteger o coração. A gente fez todo o tratamento homeopático, a gente não utilizou nenhuma alopatia. Protegemos com Crataegos e Quizeta para eliminar logo esse veneno, então ativando e protegendo o rim. E fizemos aí um fluidoterapia junto, tá? Então, quando eu vejo que não é suficiente, e no caso eu não poderia fazer por via oral, né? Eu poderia o paciente. Então, a eficácia do injetável realmente se faz muito marcante, tá? Tem uma pergunta da Argentina. Buenas noites, doutora Daniela. Consulto, ela atende na Argentina e consegue Viscom, Pine ou Mali. Tá. Sim, porque vocês usam Rio, acredito eu, né? Ou Elixir, talvez. Como se dosificaria o protocolo a respeito dessa apresentação? Bem, nós na Inject Center aqui no Brasil temos a felicidade de poder escolher entre Viscom fermentado e Viscom homeopático. Então, é uma boa pergunta. Quando a gente pensa em dosificação, a doutora Adriana comentou, somente se dosifica visco fermentado. Visco homeopático independe do peso. Nós utilizamos as potências decimais e normalmente trabalhamos com estímulos, né? Estímulos pela frequência homeopática. Então, independe do peso. Não é impeditivo utilizarmos ambas as técnicas, tá? Temos uma prática bem bacana aqui, tem colegas, a doutora Adriana utiliza bastante também, do fermentado, doutora Luísio, tá? Então, o dinamizado, ele segue potências homeopáticas de dose estímulo, tá bom? Sem dosificação. Obrigado, Yael, tudo bem, Yael? Úrsula, muita gente conhecida aqui. Vivian, bem-vinda, Vivian, já fez aqui, está fazendo o curso de homeopáticos. Ah, tá. A Vivian já fez, né, Vivian? Então, Vivian, com muita alegria, eu e a doutora Braiane estamos aí nesse novo empreendimento de aula, de 65 horas que tínhamos no curso, que acredito que você fez, a gente está com 100 horas aula agora. E o diferencial é que, assim, toda vez que a gente faz o projeto pedagógico, eu sempre procuro ofertar algo que seja inédito e que seja proveitoso, não só para mim, em ter profissionais, de ponta, mas também temas diferentes. Então, a gente deu uma boa remodelada, adicionamos bastante temas. Então, vamos ter profissionais falando de bovino, caprino ovino, equino, silvestres, comportamento, e claro que vamos ter aí os grandes nomes, doutor Luiz Fernando, doutora Luísa, doutor Jean, né? Então, doutora Roberta Basile, doutora Adriana. Então, temos bastante modalidade diferente, então acho que você vai gostar de fazer para ampliar, né, Braiane? Quer completar algo? Basicamente é isso. Nós trouxemos uma grade curricular diferente. A ideia é oferecer outras ferramentas também, homotoxicologia, que foi incluída, que é bem bacana. E ela foi toda reformulada e renovada a grade para quem já fez o curso, então pode participar conosco novamente dessa nova segunda edição, tá bom? Vamos te esperar, Vivian. Tenho certeza que vai gostar bastante desse conteúdo. Verdade, vai ser bem-vinda. Protocolo de suporte para cães com leishmaniose. Adri, quer comentar alguma coisa? Caiu, Adri? Adri, Tá caiu. mudo, Adri, tá mudo. Eu esqueço que tá no mundo. É, eu queria agradecer o compartilhamento da doutora Corda e da doutora Isa. Eu falo que tudo isso se soma. É muito bonito. Eu falo que eu tenho muitas pessoas que eu sou muito grata. A doutora Dani foi minha professora também. Foi minha professora de Viscom, né, Dani? E eu falo que a gente tem uma missão muito bonita aqui, que é o compartilhamento. E quando a gente consegue compartilhar, igual a Dani falou, deixar a sementinha, né? Tem tantos profissionais que deixaram tantas sementes. E é isso, porque o amanhã a gente talvez não vai estar aqui. E
é o que todos os outros médicos de grande relevância, todos os outros mestres de grande relevância deixaram. E eu só queria parabenizar mesmo pela live, a doutora Braiane, toda a equipe, o Miguel, né, que sempre está com a gente, a doutora Dani. Eu parabenizo muito a Có e a Isa, porque assim, eu nunca tinha ouvido, né, escutado o ponto de vista delas, assim, e é muito interessante estar do outro lado. Sobre o que a gente está falando sobre o curso, eu falo que nunca deixem de estudar. Eu vejo o curso que elas promovem e eu sou muito, assim, sou muito detalhista, eu gosto de ver, elas sempre buscam coisas diferentes, porque a medicina é se inovar, os tratamentos é se inovar, é saber mais, é saber coisa diferente, porque a doença nunca é a mesma. A gente não vai tratar somente uma doença, né? A gente vai tratar várias doenças. Então a gente tem que estar preparado, igual a Dani falou da picada, né? Não tinha de aranha, então eu coloquei outras ampolas que tinham, né, uma semelhança. E é isso, a gente tem que olhar a semelhança do sintoma, a gente tem que, mas para isso a gente tem que estudar e a gente saber o que a gente está aplicando, o que a gente está fazendo. Então eu falo que todo conhecimento é válido, o curso de vocês, a parte docente de vocês é muito gratificante e eu parabenizo muito vocês aí pela iniciativa, né? Se tiver novamente, eu vou querer também, tá? Participar como aluna também, porque é lindo escutar esse compartilhamento mesmo. Tá? É isso que eu tinha que falar mesmo, porque eu fiquei muito emocionada de ver a Có falando, a Isa falando, né? Os termos técnicos. Eu falo que a gente evita muito de falar termo técnico, porque tem muita gente que ainda, né, tem uma resistência. E eu falei, nossa, olha que interessante. E ela foi, e pontuou tudo certinho. E isso é muito interessante. Parabéns aí para todo mundo. Obrigada, Adriana. Você sabe que é muito querida, você é muito especial aqui para nós, você traz uma grande contribuição. Eu fico muito alegre de ter você e você é bem-vinda em todas as aulas que fizemos aqui. Vai ser muito, muito feliz a tua presença. Então, eu vou responder para a doutora Patrícia aqui sobre um suporte. Sim, existem várias ampolas. Mas lembrando que vamos individualizar, vamos observar qual é ou quais os órgãos que estão em sofrimento, que estão ali sentindo a presença do protozoário, tá? Então, existem pacientes que vão supor, existem órgãos mais afetados, podem ser rim, né? A gente vê bastante, a gente vê muitas vezes articulações, a gente vê pele sendo afetado, fâneros, a própria medula. E às vezes não tem um paciente assim de livre, a gente tem às vezes paciente que está com sintoma bem mesclado, né? Mas para cada uma dessas situações, sim, a gente tem, e aí a gente lança a mão dos homeocêuticos e dos nutracêuticos para justamente dar esse suporte para anemia, né? Para poder ativar esse potencial regenerativo, melhorar o hematócrito. Então a gente tem, por exemplo, a Ora Pronobis, que a gente usa bastante, ela fabrica o sangue, né? Ele fabrica sangue, fabrica hemácia e plaquetas, normaliza. É um processo de anemia inflamatória? Provavelmente, né? Cursa com inflamação. Então, a gente vai poder lançar mão de homeopáticos que têm esse potencial de modular essas citocinas. A gente tem suporte que a gente pode melhorar a imunidade. Ainda não temos relatos de negativar o paciente, mas a gente melhora muito a condição clínica, dá assim uma condição de qualidade de vida, tá? Inclusive, a gente tem a molécula do antimônio tartárico também, que é uma molécula que está contida no milteforam, e a gente pode estar utilizando como suporte nesse tratamento sem ter os efeitos colaterais e sem pagar uma fábula pelo preço, né, que é proposto aí pelo mercado. Então, sim, eu tenho um caso, eu até pensei em colocar hoje, sabe? Eu tenho um caso muito lindo que eu fiz com a doutora Pamela, que hoje é minha colega, ela fez mestrado, e Pamela publicou um trabalho muito lindo utilizando a coenzima Q10, que é um nutracêutico que é muito indicado para ajudar a fabricar sangue, ele acorda a medula, né? Então, quem sabe numa próxima a gente conversa desse caso de leite, que foi um caso lindo aí que a gente teve, tá bom? Doutora Eliane, bem-vinda. A gente também está ansioso para encontrar com todos vocês, viu? Maravilha.
Muito bem-vinda. Vai aumentar bastante, sabe? A gente fala muito de oncologia, de toxinas, de regeneração de órgãos, então vai ter bastante coisa para ampliar o conhecimento. Muito obrigada. Acho que a Brane pode falar do curso agora, né, Brane? Podemos ir ao GRAM. Beleza, vamos falar. Olha só, pessoal, a Patrícia que está aqui perguntando dúvidas, todos esses protocolos, essas ampolas, a gente vai abordar no curso, é assim, vou contar um pouquinho a história. No ano, nós lançamos a primeira edição do curso intensivo de homeopatia injetável, de 65 horas. A doutora Ana e a doutora Isabela participaram do curso, a doutora Vivian também, que está aqui, e participaram desse curso. Agora, nós estamos reformulando toda a grade curricular, a doutora Daniela, a nossa coordenadora pedagógica, e nós estamos lançando essa segunda edição do curso com 100 horas de conteúdo. É um curso tá especial, ele é um curso que está todo reformulado, e nós contamos aí com grandes professores, pessoas que trazem experiência clínica, e como vocês podem ter percebido, é um curso prático, ao mesmo tempo que é teórico, vocês recebem a teoria, mas ao mesmo tempo tem todo o acompanhamento dos professores para garantir segurança, para vocês estarem aplicando na rotina, né? Tem a mentoria aí da doutora Daniela, da doutora Adriana, no nosso grupo de alunos, dos outros colegas compartilhando experiências. Então, assim, vão sentir segurança em estar aplicando todo esse conhecimento que vocês recebem durante o curso. Tá, então nós estamos hoje com uma promoção muito bacana. Eu vou pedir para o Miguel aqui colocar na tela para nós um material que a gente preparou. Quem quiser participar, a gente vai estar enviando a grade, todo o cronograma de aulas, é um curso intensivo aí, dessas 100 horas, serão aulas nos sábados pela manhã, uma exceção de uma aula que será no sábado à tarde. Então, nós vamos trazer também nomes de professores que trabalham com outras espécies, para incrementar a rotina de vocês, já que vocês já trabalham com injetáveis, porque somos profissionais diferenciados. Então, muitas vezes os colegas acabam pedindo ajuda para casos mais complexos, então vocês vão ter esse apoio aqui para estarem aplicando os injetáveis na rotina, tá bom? E para a Vivian, que está aqui, para a doutora Ana, nós vamos ter um super desconto aí de 50% na matrícula, tá? Para vocês estarem aí engajando conosco nessa turma, tá bom? E logo nós vamos estar enviando as informações. Então, vão ser 100 horas de aulas ao vivo, tá? As aulas são ao vivo e são gravadas. E vocês terão acesso por um ano a essas gravações, tá? São 19 professores, referências nas suas áreas. Nós pegamos aí os melhores professores de cada área especificamente. Vai ter esse grupo VIP de mentoria, então, esse grupo serve para trocar experiências com os professores, e o bacana é que a gente bolou também de fazer encontros ao vivo entre os professores e alunos para tirar dúvidas e discutir casos, para tornar bem prático mesmo todo esse conteúdo, tá? E poder incluir com mais segurança, como eu já falei, na rotina, que é super importante, porque às vezes a gente compra um curso e acaba não aplicando, então a gente está ali para incentivar, para estimular vocês a estarem aplicando os injetáveis. E vamos compartilhar mais casos de sucesso e essas comprovações científicas, todos os artigos que já são muitos produzidos pelos professores, aí que são professores referências no Brasil e internacionalmente, tá? E o detalhe desse curso é que ele vai ter certificação MEC. Então, vocês vão ter um certificado corroborado pelo Ministério da Educação, tá bom? O bacana que eu gostaria de dizer, assim, que até nós estávamos comentando com a doutora Daniela, a riqueza de material que nós temos através da Inject Center, fazer esse agradecimento que nós, na nossa rotina, nós temos acesso a essas medicações, né? Antes, que dificuldade tínhamos aí no acompanhamento dos pacientes, de ver melhora real, avanço, melhora de qualidade de vida. Então, agradecer muito à indústria farmacêutica, à Inject Center, que produz e nos possibilita ah, a utilizar essas medicações na nossa rotina. É muito importante. A gente, como veterinário, a gente precisa de medicações de boa qualidade, bem produzidas,
Então, trazendo isso que é muito importante também a gente saber que todo o material que a gente utiliza e que a gente indica para os nossos pacientes tem uma qualidade garantida, tá bom? Então, essa segunda edição do curso online, ele vai ter 30% de desconto nessa promoção de lançamento à vista ou em até 12 vezes. Aí, parcelas bem suaves para vocês estarem participando conosco. E essa promoção vai ficar válida até amanhã para vocês se organizarem, terem tempo de se organizar com cartão de crédito, ou a gente pode estar negociando com vocês, tá? Quem quiser participar, tá com um valor super especial. Então, quem quiser, a gente vai estar fazendo uma enquete ali no grupo. Quem quiser participar, a gente vai estar mandando todas as informações, tá bom? E eu queria aproveitar também e já convidá-los para o congresso. Agora eu vou pedir para o Miguel colocar para nós aqui, que nós teremos o congresso, a pedido da doutora Alice, nós estamos compartilhando também. Se a doutora Daniela puder falar um pouquinho mais do congresso, por favor. Claro, eu falo sim com alegria. Também é outra alegria nossa a gente poder ter profissionais tão renomados. Grande parte dos profissionais que estão aí vão estar conosco aqui no curso, mas esse congresso, que existe desde 2016, 2015, em que os idealizadores, principalmente a doutora Ana Catarina, a doutora Luísa, nós contribuímos desde o início para o crescimento da medicina integrativa. Então, nós temos aí essa sexta edição, que vai acontecer em Ribeirão Preto. A professora Adriana também vai estar. Aí temos grandes nomes, Alessandra Silvério, doutora Catarina, Ana Beatriz, enfim, e muitos temas muito bacanas. Então, dá para a gente ter um encontro com profissionais espetaculares, trocar ideia, trocar figurinha e aprender muito, porque o conteúdo vem pesado, viu, gente? O conteúdo é realmente de primeira, e com aí o aval, né, dessa turma que já está aí, pelo sexto ano seguido, tá? E quem está aqui, promoçãozinha de 30% de lançamento. Então, para quem fica aqui com a gente, sempre tem um presentinho. Aliás, eu mandei alguns presentinhos aí no chat, que são os catálogos que eu prometi para vocês, tá bom? E então, vamos lá, gente, vamos aproveitar essa super promoção, tá? São os melhores profissionais da integrativa aí do Brasil. Aliás, do mundo, porque ó, nós já fomos em congresso internacional e posso falar para vocês que o Brasil é o melhor que tem, gente. O Brasil está realmente muito bem representado. Nós somos referência, somos citadas em muitos congressos. A Adriana já teve várias vezes no exterior também em congresso, né? E comenta um pouquinho com a gente a sua experiência aí de ser ouvida, né? Em outra língua, em outro país. Solta o Abre o microfone, som. Adri. Eu estive em Portugal, em Lisboa, né, na Universidade de Lisboa, fazendo uma palestra sobre terapia neural. E também tive o privilégio de ir na Argentina fazer minha pós-graduação de terapia neural e conhecer muitos profissionais. É, a gente conversa, acaba fazendo um network e eu relato aqui e comprovo: o Brasil está à frente de muitos países. Nós temos associações de várias técnicas e nós temos respaldo científico e do conselho. A gente tem um respaldo técnico que muitos outros lugares ainda não têm. E a gente tem profissionais que são referência, igual a doutora Dani falou, mundial. Hoje a gente tem a doutora Luísa, que eu falo que é o nosso papa da homeopatia veterinária. Ele fica uma fera, né, doutora Dani? Fica bravo. Mas ele é a nossa referência maior e o conhecimento que a doutora Luísa tem, a doutora Dani também, a doutora Ana também, mas eu falo assim, o doutor Luiz, ele tem aquela particularidade dele, né? E ele deixou muitas sementes aí, mas eu afirmo para vocês, o que a gente tem de homeopatia, terapia neural, acupuntura, a gente consegue associar todas as técnicas, e é muito legal isso. E a parte de homeopático injetável, não é em todo lugar que tem. A gente aqui tem o privilégio de ter. E a gente não tem só o homeopático, a gente tem os nutracêuticos, que dá para usar na veterinária, específico para veterinária. A gente tem o visco fermentado, que vem lá da Europa, do escador, né, para a gente utilizar na veterinária. Então, isso, gente,
não é qualquer lugar que tem. E eu sou muito grata à Inject Center, porque ela foi a pioneira em trazer o Viscom álbum, né? Desenvolveu várias ampolas, está desenvolvendo outras ampolas. A doutora Dani, ela sabe, tem uma equipe, a doutora Dani, a doutora Ana, o doutor Luiz Fernando, a doutora Luiz, a gente comunica toda hora com a Inject, a gente pode fazer isso, a gente pode somar isso, a gente pode compartilhando conhecimento e relatos para a gente conseguir aí. Mas é muito importante, assim, a gente enfatizar que aqui nós somos um polo de técnicas integrativas realmente, assim, muito forte, muito forte. Falo que a gente tem tudo, né? A faca e o queijo na mão, a gente só tem que aproveitar. Mas a doutora Dani também, né, palestrou lá. Já foi sim, já fui lá, já fui na Espanha. Sim, nunca deixamos de referenciar aqueles que nos precederam, aqueles que são referência para nós. Inclusive, tem uma colega aqui falando da doutora Leoni, que foi orientadora do doutora Luiz. Eu sempre falo da doutora Leoni, ela é uma grande pesquisadora, né? E nós a seguimos, a respeitamos, nós fizemos mestrado e doutorado também, muito embasados em todo o conhecimento que ela deixou e que é, assim, é ímpar, né? Assim, não existe outra linha de pesquisa, assim, eu sou extremamente é, leitora dos trabalhos científicos dela, né? É que ela trabalha dentro da academia, não trabalha, né, com a indústria, a gente acaba fazendo as duas pontas aqui, a gente faz academia e a parte, né, da pesquisa da Inject Center, mas realmente nos deixa muito lisonjeados saber que o Brasil está num patamar muito respeitado, né? O que mais aqui que a gente pode. Miguel me passou uma promoção aqui. Gente, deixa eu compartilhar com você. Eu tô vendo aqui, deu a louca no Miguel, né? É isso mesmo, produção? É isso, Miguel? Então, ainda para quem fizer a inscrição nessa nossa edição muito especial do curso de injetáveis, ainda tem um bônus com direito a assistir palestras inéditas, né? Com pessoas queridíssimas, até a nossa estimada doutora Lília, que é uma médica que participou conosco na outra edição e não está mais entre nós, mas deixou uma contribuição, um legado espetacular da homeopatia anular e o autocuidado, né? Temos aí medicina interna para felinos, a doutora Braiane deixou uma contribuição maravilhosa de sistemas biológicos. Então, gente, é aproveitar essa inscrição porque tem aí essa loucura de Miguel, né? Perfeito. Então, era isso. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem que falar aqui, né? Aproveitar. Então, assim, quem se inscrever no congresso vai ter 30% de desconto, vai ganhar o curso de introdução de Viscom Álbum. Olha só que baita estímulo, tá? Então, vai lá no congresso passear, encontrar com a gente, vai ganhar o curso de Viscom e ainda vai ter desconto, gente. Mamata, né? Então, é só para escolher então um desses bônus. A Miguel tá falando, né? Então, o bônus é para ser escolhido, não são todos aí. Mas, excelente, excelente. Brai, quer complementar? Seria isso, nós vamos esperar por vocês, né? Nós preparamos com carinho toda essa promoção para que realmente facilitando o acesso para que todos possam participar e receber essas informações. Tá bom, pessoal? É isso. Tem algumas perguntas aqui ainda, não sei, doutora Daniela, temos tempo? Um tempinho para Temos responder? tempo, sempre temos. Vamos lá, então. Eu vi aqui sobre um paciente com pancreatite, né? É um paciente que requer aí uma intervenção, além da intervenção clínica, a gente associa bastante nutracêutico, tem umas ampolas de aminoácido que são essenciais, e o mais importante é dar o conforto para esse paciente. Esse paciente sofre de dor. Acho que essas ampolas são bem bacanas que você está usando, Sandra, Licopod e Colocins. Se tiver aí uma condição bacteriana envolvida, o argento é sempre bem-vindo, eu gosto, tá? É, e pensar de repente aí no Sigisium, porque provavelmente deve ter aí um outro envolvimento, talvez aí de uma glicação. Mas o mais importante é dar conforto. Eu sou muito fã da ampola de argento, eu sou suspeita para falar. Aqui em casa a gente fala que a gente põe na caixa d'água argento, gosto bastante, tá? Então, poderia ser a Momórdica, viu, Isabela? Muito bom, muito boa dica. A doutora Isabela já tem muita propriedade, até pela experiência que ela tem em hospital já.
Deixa eu ver se eu passei alguma outra pergunta aqui. Sim. A Giovana ainda escreveu aqui que tem um paciente que ela usa Inácia Amara como remédio de fundo. Tem muita dor na região lombar, toma pregabalina e ela quer tirar a pregabalina. A sugestão é sempre a gente fazer como a Isabela exemplificou. Acho que o exemplo dela da pregabalina foi sensacional, né? De introduzir e depois sentindo e percebendo como esse paciente vai responder. E é muito rápido, tá, gente? Não espere que depois de uma semana vocês vão ter um efeito analgésico, que não, é 24 horas vocês já vão ver uma mudança do padrão do paciente. Então. Região de lombar responde muito bem a colossíntese, mas a gente tem uma ampola de calêndula D3 que ela é muito completa também, D3 com associações. Ah, a gente sempre tem as ampolas que a gente gosta bastante, né? Eu gosto muito da cúrcuma também, gosto muito da unha de gato, porque eu tenho dor lombar, porque eu tenho uma hérnia na lombar. Quando eu estou em crise, eu associo duas ampolas. Normalmente eu faço uma cúrcuma junto com uma unha de gato. No outro período, eu vou lá e experimento uma calêndula D3 com PEA, por exemplo. Então, eu faço sempre uns mix. Eu gosto, assim, porque eu não quero sentir dor, eu quero tomar uma picada e já resolver. E resolve na hora. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos isso. Ô, Dani, e a gente estando aqui no Brasil, a vantagem de a Inject Center, né? Se pede em 3, 4 dias, tá na tua casa. Simples, Verdade. rápido, Verdade. né? Vai por correio É, ou vai por transportadora, dependendo da é, sua localidade. você tem a técnica e tem o material para usar. Isso é fantástico. Gente, tem um suporte também, as meninas que fazem o atendimento de vocês, quando chegar a receita de vocês lá, vocês vão fazer o cadastro direitinho e vai ter um suporte. Toda vez que tiver alguma dúvida, ou do cliente ou de vocês, sempre vai ter a doutora Josiane, que é a farmacêutica principal, responsável lá, e muitas vezes a gente é acionado e a gente vai ter uma alegria de poder atender vocês. A gente tem várias situações em que a gente conversa com o tutor, conversa com o veterinário, entende? Todo mundo sai insatisfeito de lá. Esse feedback de atendimento pode parecer insignificante, mas ele é fundamental, né? Quando a gente está com um paciente em crise ou está precisando muito imediatamente, e nós temos a sorte daqui no Brasil contar com o Inject Center e também aí compartilhando essas informações com tantos países da América Latina, de outros países da América, nós temos alunos dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, né, que acompanham conosco o nosso conteúdo e a gente vai expandindo essas informações, É isso aí, certo, vamos, pessoal? vamos fazendo aí nosso melhor, né? Nosso melhor não é protocolo, nosso melhor não é engessar, para tudo quanto é enfermidade, a gente, né, montar protocolinhos que não chegam a resultado algum. Então, aqui a gente realmente se dedica a entender a enfermidade do paciente, porque o paciente é o que importa para a gente, né? Nós não tratamos doenças, nós tratamos pacientes que têm as suas enfermidades e consideramos o indivíduo e o organismo como um todo. Certo. Malu, isso mesmo, depende do local. Em Salvador chega de 6 a 7 dias. Sim, depende também. Aí tem a logística geográfica, né, da entrega das transportadoras e do correio, mas em geral, não. Aqui, 5 a 7 dias úteis, né, as entregas. Então, pessoal, muito obrigada, doutora Daniela, doutora Adriana, doutora Ana, doutora Isabela. Obrigada a cada um de vocês que esteve conosco hoje. Nós esperamos nos reunir novamente no nosso curso e também no congresso, nos vermos presencialmente, né? Nos dar um abraço também, podermos estar juntos. E desejamos a todos uma boa noite. Miguel, muito obrigada aí pelo apoio também. Obrigada a todas vocês, queridas. Ótima noite. Obrigado, Miguel. Até breve. Até a próxima semana. Gente, tem outra live, viu? Daqui a poucos dias tem outra live de homeopatia. Isso mesmo. Eu vou aproveitar e fazer o convite. Quem quiser participar, nós estamos num momento bem delicado no país, que foi muitos alimentos foram trancados aí a exportação para países da União Europeia. Então, nós estamos lançando no dia 16 uma live de soluções terapêuticas e preventivas para a pecuária
sem resíduos. Vamos falar de homeopatia na cadeia de produção, tá? Ampliando ainda mais essas informações para pecuaristas, produtores, veterinários, ou tecnistas também, para conhecerem essas ferramentas. Então, nós vamos estar nos encontrando dia 16 com a professora, a doutora Daniela, e o professor Eduardo Budel. Então, nos vemos em breve. Esperamos vocês de novo.